Dia, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula começa na página 130 da apostila de vocês, né? Então, aqui, ó, página 130. Nós vamos fazer algumas atividades de fração. Então, vamos lá. O exercício 22, ele manda você escrever a fração que representa a parte do inteiro que está pintada. Então, eu vou fazer dois exemplos e depois vocês vão continuar. Por exemplo, vamos ver aqui este exemplo. O nosso quadrado, ele foi dividido, ele foi fracionado. Em quantas partes? Conta com a tia Letícia. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso quadrado foi dividido em 4 partes. E quantas partes que eu colori? 1. Como que eu represento isso em fração, né? Então, você vai colocar 1 sobre 4. Esta é a fração. Eu dividi em 4 partes e pintei uma. Vamos olhar agora o nosso círculo, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Em quantas partes o nosso círculo foi dividido? Conta com a tia Letícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3. Então, eu pintei 3 partes de 8. Então, 3 oitavos. 1 quarto, 3 oitavos. Façam agora estas outras figuras, seguindo a explicação que a tia Letícia acabou de dar nesse exemplo aqui, certo? Vamos para o exercício 23. Escreva as frações por extenso ou pela representação numérica. Então, vamos lá. Essa fração aqui, ó, 7 sobre 10. Como que eu leio essa fração? Bom, eu leio assim, ó, 7 décimos, ok? 7 décimos. Agora, essa fração aqui, 1 sobre 7, você vai escrever como se lê. Escrevam aqui para a tia Letícia. Aqui já mudou. 3 nonos. Então, você tem que escrever a fração. Qual que é a fração 3 nonos? É o 3 em cima e o 9 embaixo. 3 nonos, 3 nonos. Agora, você vai escrever a fração 4 sextos. 4 sextos. Escrevam aqui para a tia Letícia. Aqui é a mesma coisa. 8 décimos. 8, então vamos lá. 8 décimos. O décimos é 10. Então, 8 décimos. Agora, você vai escrever 2 sétimos. Então, escrevam aqui. 2 sétimos. Agora, essa fração, 3 em cima, 4 embaixo. Como que eu leio essa fração? Eu leio assim, ó. 3 quartos. 3 quartos. E essa daqui? Como que eu leio ela? Você que vai escrever. É o 2 em cima e o 8 embaixo. Como que eu faço para ler esta fração? Agora, vamos fazer o exercício de número 24. Numa banca, há 8 frutas. Das frutas, 3 melões, 1 melancia, 4 abacaxis. Qual é a fração que representa a quantidade de melões? Então, presta atenção. Qual que é o total de frutas que eu tenho nessa banca? Eu tenho um total de 8 frutas. E quantas frutas são melões? 3. Então, qual que é a fração dos melões? Eu tenho 3 melões num total de 8 frutas, 3 oitavos. Então, embaixo eu coloco o número total de frutas que tem na banca, que é 8. E em cima eu coloco somente a quantidade de melões. Vamos fazer agora a melancia. Então, vamos lá. Quantas melancias que eu tenho nessa banca? Uma. Então, eu tenho uma melancia e num total de 8 frutas, ok?
E por último, vocês vão fazer sozinhos os abacaxis. Representem aqui para a tia Letícia a fração dos abacaxis. Exercício 25. Uma pilha tem 7 livros. Então, cada pilha corresponde a da pilha. Qual é a fração de cada livro dessa pilha? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. 7 livros é o total, né? E ele quer saber cada livro. Cada livro é um só. Então, 1/7. Então, olha lá. Uma pilha tem 7 livros. Então, cada livro corresponde a 1/7 da pilha. Ou seja, um livro de 7 livros que tem na pilha de livros. Ok? O último exercício da aula de hoje está na página 131 e é o exercício 26. Coloque a fração correspondente à parte pintada do inteiro. Então, vamos lá, né? Como que a gente vai fazer esse exercício? Observem esse quadro aqui. Vamos contar quantas bolinhas a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas. Então, nós temos um total de 12 bolinhas. Ele quer saber a parte pintada. Vamos ver quantas bolinhas foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a fração que representa a parte pintada. 6/12. 12 bolinhas no total e 6 foram pintadas. Nesse quadro aqui, vocês vão fazer a fração dos triângulos, ok? Escrever aqui para a tia Letícia. Do jeito que eu fiz as da bolinha, vocês vão fazer do triângulo. E agora vamos lá. Observe a figura e complete. Observe essa figura aqui. Nós temos um círculo que foi dividido em várias partes e pintado de 2 cores diferentes. Vamos lá às perguntas, né? A figura está dividida em partes iguais. Nessa pergunta, você vai contar em quantas partes essa figura foi dividida e vai escrever aqui. Então, é só vir aqui contar quantas partes, quantas fatias tem essa pizza, né? Vamos imaginar assim. A fração que indica a parte verde é, então, a fração que indica só a parte que foi pintada de verde. Então, você vai colocar o número aqui embaixo do total de partes e aqui em cima você vai colocar só a quantidade de partes que foi pintada de verde. A fração que indica a parte rosa. Então, você vai colocar aqui embaixo o número total de partes e aqui em cima só a quantidade de partes que foram pintadas de rosa, ok? A fração que indica a parte verde e a parte rosa juntas, né? Então, considerando a parte verde e a parte rosa, você vai escrever a fração. Coloca aqui o número total de partes e aqui em cima a quantidade de parte verde mais parte rosa. Quanto que dá? Qual parte é maior? A verde ou a rosa? Aí você vai responder para a tia Letícia, tá bom? Meninos, o exercício 27 e o exercício 28, vocês não vão fazer hoje, nós vamos fazer em outra aula, ok? Então, assim que vocês terminarem esses exercícios, tirem uma foto e manda a foto para a tia Letícia, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.